Olá, meu nome é Eduardo e hoje vou falar sobre a utilidade da filosofia. E a filosofia, ela tem a sua utilidade porque, afinal, é um sentimento espontâneo e livre que uma pessoa tem sobre o mundo, sobre as coisas. É quando ela começa a se deparar com os objetos que tradicionalmente na vida, nos hábitos que ela tinha, ela passa a ver que os valores que existem nesses objetos nem sempre são os valores nos quais esses objetos realmente são fundamentados. Ou seja, quando a pessoa reconhece que o significado que dá ao mundo é o significado que ela dá ao mundo, ela passa a interpretar que pode ser que todas as coisas possuam um significado diferente. E para que ela possa investigar o que cada coisa no mundo vai significar, nós dizemos que ela então vai especular, vai procurar um novo sentido para o mundo que ela vê. Portanto, é isso que se chama o conhecimento ou a sabedoria. Né? É quando você consegue perceber a partir das diversas experiências que você teve na tua vida, nos diversos sabores que você experimentou do mundo, você consegue conhecer, identificar e ter controle, domínio sobre aquilo que você sabe fazer. Isso é o que se chama saber viver, o que muitas pessoas não sabem. Não é necessariamente isso na qual a filosofia no ensino médio está presente, muito menos é sobre isso que a filosofia ela obtém a sua estrutura de utilidade. A filosofia ela está no ensino médio dependendo de alguns fatores estritamente pedagógicos, estritamente ideológicos sobre o sistema educativo do país. Né? A filosofia no ensino médio ela foi inserida com a intenção de desenvolver as capacidades cognitivas do adolescente para o preparo do trabalho e da cidadania, conforme consta da Constituição Federal. E nesse sentido, muito debate aconteceu desde a década de 80 até hoje para que a gente conseguisse estabelecer que a utilidade da disciplina de filosofia no ensino médio fosse aí necessária. Né? É claro que você no ensino médio não aprende a se espantar com o mundo, muito menos aprende a destruir os seus valores tradicionais e habituais que você tem sobre ele. Na filosofia no ensino médio, geralmente você obtém ali um programa curricular da história dos pensadores. Então você vai ter ali uma aula biográfica sobre a história de alguns pensadores e o que esses pensadores produziram para o mundo, e vai a partir dessas ideias constituir ali, é o que se espera pela Constituição, pelos percursos curriculares do ensino de filosofia, você vai aí desenvolver algum tipo de interesse espontâneo em querer descobrir como o mundo funciona a partir dessas ideias nas quais as pessoas pensaram. Essa utilidade ela vai sendo bastante alienada com uma estrutura. Né? A gente tem que pensar que a educação ela está necessariamente, a educação pública, a educação que o Estado oferece, ela está necessariamente estruturada numa ideia de Estado e de civilização que racionalmente foi construída. No caso do Brasil, a gente teve um passado positivista, cujas influências e ideias sobre os sistemas sociais, as instituições sociais, elas participam como componentes que vão formando, vão construindo um indivíduo, né, para o Estado. Isso que se chama de cidadania, quando você obtém ali uma carteira, uma habilitação de você contribuir para as questões sociais que estão relacionadas com a manutenção da ideia de civilização, a qual o Estado está aí se comprometendo em executar. Então a educação básica ela é exatamente essa tentativa de ser mais uma instituição que vai formar a pessoa para ser uma pessoa cidadã, ou seja, para ser uma pessoa que se submete à ideia de civilização. No caso do Brasil, então, essa civilização, essa ideia de civilização é formada por um passado positivista que vai dar muito valor a sistemas burocráticos, né? Não só no Brasil, claro, a maioria dos países do mundo, vai dar valor a uns sistemas burocráticos onde basicamente se forma a pessoa para que ela seja funcionária da sociedade e que no seu trabalho, na sua ocupação, ela possa contribuir
para a ordem e as demandas que cada indivíduo infringe sobre o coletivo social. Nisso tudo, a presença da filosofia numa dessas instituições de formação cidadã, a escola, ela tem a intenção de apresentar ideias e conceitos para que o aluno espontaneamente possa proporcionar e raciocinar por si mesmo maneiras éticas, maneiras morais, maneiras, enfim, cujo comportamento esteja consciente e bastante aí condizente com a ideia de contribuição social. Na verdade, essa expectativa por si mesma já é errada da filosofia, porque a filosofia você precisa desempenhá-la a partir de um sentimento de espanto com o mundo, não uma forma de utilizar as ideias e os espantos ou aquilo que foi produzido a partir dos espantos de pessoas anteriores a você, utilizar isso para poder exercitar o teu caráter. Na verdade, a utilização da filosofia para esses fins, ela está estritamente ligada a algo que já está determinado pela sociedade. Você tem a sua vida e o seu caráter suficientes, ou seja, basta você desempenhar a sua função e a sua contribuição no sistema burocrático na qual se chama civilização. Basta você ser cidadão, que a sua carga de humanidade e de individualidade já está completada. Por isso, a filosofia e o seu espaço no ensino médio, elas possuem uma característica aí alienada com o sistema servil, com o sistema social, mas que não está aí muito a ver com o desenvolvimento do indivíduo. As ideias cientificistas, portanto, que estruturam todos os sentidos das instituições públicas do nosso país, elas vão dizer que a filosofia propõe e possui um caráter, uma especificidade de desenvolver nos alunos um senso crítico. E esse senso crítico se dá a partir de estudos de lógica. E se você for muito bom dentro da disciplina de filosofia, você vai participar daquilo que se chama de comunidade crítica, na qual o que você vai criticar é a eficácia dos sistemas e não muito mais coisa do que isso. Você não vai criticar para poder estabelecer uma nova ordem, você vai criticar para poder estabelecer uma correção da ordem, porque a ordem já foi dada. A ordem dada é a ordem da cidadania. É você se submeter àquilo que o Estado espera ser uma boa civilização. E a civilização baseada na ideia de bem comum, de bem de todos, de segurança, de bem-estar, todas essas questões elas são bastante ambíguas e cujo trabalho e excelência de um verdadeiro filósofo seriam postas em análise a partir de que esse verdadeiro filósofo iria se espantar com a situação na qual as coisas são tomadas e, de fato, iria chegar numa conclusão realmente filosófica. Agora, se a filosofia, como aquele sentimento de perversidade que o eu tem sobre o mundo, a gente pode perceber que na escola a filosofia ela está muito para um par, muito para um objetivo funcionalista, para um objetivo sistemático e que, portanto, é suficiente que um professor de filosofia no ensino médio seja capaz de cumprir a sua função dada pelo próprio Estado em suscitar no aluno um senso crítico, ou seja, um senso de correção sobre a sociedade, sobre aqueles que estão desviados dos sistemas esperados para o jovem do século XXI, da civilização ocidental brasileira do século XXI. Então, a filosofia no ensino médio ela não possui uma utilidade de desenvolver ali a individualidade do aluno, ou desenvolver a sua participação e a sua presença no mundo. Você simplesmente já está dado, você simplesmente já tem o seu destino traçado pela escola. Você só precisa aí estar coerente e ser eficaz para a sociedade. Nesse sentido, então, a filosofia serve para lhe desenvolver um senso crítico sobre ela, um senso de correção, de você pensar que as coisas estão erradas porque elas não estão de acordo com as ideias estabelecidas pelos sistemas burocráticos. Já ao contrário daquilo que é atribuído à filosofia, podemos aproveitá-la e a cuja utilidade na educação básica poderia ser aí muito mais autêntica e digna
em que utilizar o espaço proporcionado pelas aulas de filosofia para desenvolver ali a individualidade do aluno. Não para desenvolver um senso crítico, o senso crítico é consequência de tudo isso, mas desenvolver a individualidade, desenvolver a espiritualidade, a consciência do aluno sobre si mesmo e sobre o mundo, a perceber e se elevar aquilo que ele está sujeito pelo caminho que vai percorrer durante os próximos anos de sua vida. E isso vai causar todos os efeitos, se não coisa a mais, e por isso que é perigoso, mas vai causar todos os efeitos previstos dentro da Constituição, na qual proporcionará ali um interesse decidido e mais convicto que o aluno tem sobre o conhecimento humano, em especial o conhecimento científico. É claro que para que ele possa ter aí uma utilidade para além daquilo que é técnico e esperado dele, deve desenvolver dentro de si mesmo uma capacidade própria de raciocínio, própria de pensamento, própria de estilo de vida. Ele deve por si mesmo ser um pouco filósofo para que possa aí atribuir suas funções como ser humano e não simplesmente como cidadão.